Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Industrialização, o canal que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria. E hoje nós vamos analisar um pouquinho como a guerra no Oriente Médio, ou como as guerras no Oriente Médio costumam afetar a indústria brasileira. Descubra isso comigo depois da vinheta. Pois é, pessoal, eu trouxe aqui 10 pontos. Eu não sou um especialista em guerras, não sou um analista sobre guerras, política internacional. Tem muita gente boa aí que pode fazer uma análise sobre a guerra, as motivações da guerra, né, as razões de cada lado. Mas a gente vive dentro da indústria, a gente viveu já há muito tempo que várias guerras que aconteceram no Oriente Médio nos últimos 30 anos aí, e a gente sempre dentro de várias indústrias, sempre um tempo eu trabalhei em algumas indústrias, outro tempo prestando consultoria, e é interessante que nesses momentos de guerra a gente tem algumas coisas, algumas solicitações aí de consultoria para que a empresa consiga atravessar algumas incertezas geradas. E eu trouxe aqui 10 pontos, né, 10 aspectos, 10 influências muito fortes que acabam gerando impacto na indústria brasileira. Tá? A gente nunca pode esquecer que nós estamos num mundo com muitos países e que hoje, por mais que a gente tente ter soberania e autossuficiência em várias coisas, a gente já viu nos vídeos ali sobre indústria 5.0, a própria Comissão Europeia tenta ser soberana e independente ali em matérias-primas, em materiais, em produtos, mas hoje em dia é uma missão muito difícil. Hoje nós não temos nenhum país no mundo que consiga produzir tudo que precisa sozinho. Nós não temos nenhum país no mundo que consiga produzir uma caneta sozinho, né? Mas dá para produzir uma caneta sem a ponta de tungstênio, sem algumas características? Até dá, mas essa caneta vai ficar economicamente inviável e aí caneta vai passar a ser um artigo de luxo, como já foi lá no passado. Hoje a gente tem, com a globalização, a gente tem países que são especialistas em produzir várias coisas e isso faz com que os produtos sejam acessíveis à maioria das pessoas da população, a todas as classes sociais, né, a todas as faixas de renda. Então, alguns produtos que são tidos como essenciais, né, e são essenciais para todo mundo hoje, eles só são possíveis com essa globalização. A gente vê esforços aí, como eu comentei, da Comissão Europeia para tentar reduzir essa dependência, e isso até motivado pelo próprio cenário de incerteza, pelas guerras, pelo Covid. Isso a gente já comentou que a Covid acelerou muito esse trabalho da Comissão Europeia para tentar se proteger e reduzir essas dependências aí, né? Então eu vou começar o primeiro ponto, né? E quando a gente fala de Oriente Médio, é um ponto muito forte: petróleo, né? O Brasil é um grande importador de petróleo, é um grande exportador de petróleo. Aí, bom, mas peraí, né? Por que o Brasil exporta e depois importa? Petróleo não é só petróleo? Então, não. Existem diferentes tipos de petróleo. Então, a gente não pode resumir o seguinte, né? O Brasil é autossuficiente em petróleo porque ele produz mais do que consome. Não. A gente produz mais petróleo de um dos tipos que a gente consome. E aí a gente tem que importar petróleo de outros tipos que não existem no solo brasileiro. Então a gente tem vários tipos de petróleo e a gente também depende de tipos diferentes. E alguns tipos de petróleo a gente encontra mais no Oriente Médio. O Oriente Médio é um grande produtor, né? Acho que
Desde que eu me entendo por gente e faz tempo, o Oriente Médio é um dos maiores e grandes produtores de petróleo do mundo e tem petróleos de qualidade específica que assim, são tipos de petróleo que são exportados para todo o mundo. Então, não somos autossuficientes em petróleo, não temos todos os tipos de petróleo e a gente precisa ter uma boa relação com países que precisam do nosso petróleo e que tem petróleo que a gente precisa para que a gente tenha todos os tipos de produto, todos os tipos de combustível, que petróleo, ao contrário do que alguns pensam, não serve só para fazer asfalto e gasolina, né? Petróleo serve para fazer um monte, mas muitos produtos que são derivados de petróleo. Então, muitos tipos de plástico que a gente usa hoje em dia depende do petróleo. Consequentemente, vamos ao segundo ponto, que é o preço dos combustíveis, né? O preço dos combustíveis com a questão do petróleo também aumenta, então as incertezas de suprimento de petróleo no médio e longo prazo, as incertezas nos preços de petróleo também afetam incertezas, aí geram variações nos preços de combustíveis, né? Então, os combustíveis acabam ficando mais caros, tá? Os combustíveis, principalmente para as áreas que usam muito combustível, né? Combustível para aviação, para transporte rodoviário. A nossa malha logística no Brasil é uma malha logística com o transporte rodoviário ainda dominante, que tem uma baixa eficiência no que diz respeito ao consumo de combustível. Então a gente consome muito combustível para transportar todas as nossas cargas aí, né, no nosso país, que é grande. O Brasil é um país continental, então quando a gente fala aí de atravessar o Brasil com um determinado produto do sul vendendo para o norte, do norte vendendo para o sul, a gente tem um transporte rodoviário que equivale aí a atravessar muitas vezes a Europa, né? Então, combustível também afeta muito, e aí a gente tem esse efeito cascata, né? Incerteza no petróleo, gera aumento do petróleo, gera aumento nos combustíveis, e aí gera aumento, né, em todas as áreas aí de manufatura, agricultura, porque tudo isso também usa energia, e petróleo é energia. A gente usa combustíveis ainda em usinas termoelétricas, né? Então a gente tem uma certa influência do petróleo e dos combustíveis no custo de energia, tá? Para a produção como um todo. E a gente também tem commodities aí que a gente exporta, commodities agrícolas, que sustentam muitas famílias, alguns estados brasileiros sobrevivem dessas commodities, né, ou têm a sua principal base de economia, né, nessas commodities. A gente pode destacar aqui soja, milho, carne bovina, carne de frango, né, trigo. Mas o Brasil não é autossuficiente em alimentos? Se o Brasil produz mais alimento do que o Brasil consome, então o Brasil não vai ser afetado? Vai, porque o Brasil não produz todos os alimentos. A gente não consegue produzir todo o fertilizante que a gente precisa para produzir todo esse alimento, né? E fertilizante precisa de muita energia para ser produzido. Tá? Fertilizantes os mais atuais precisam de muita energia para serem produzidos. Um outro ponto, né? Eu vi um dia uma chamada, alguma coisa falando sobre o trigo. Essa é uma área que eu prestei consultoria recentemente, e aí eu até fui querer entender, né? Falei, pô, se o Brasil planta e produz tanto trigo, por que o Brasil importa trigo do Canadá, da Argentina, dos Estados Unidos? Porque dependendo do clima, essa foi a resposta que eu obtive lá, foi uma coisa que eu aprendi recentemente, dependendo do clima, dependendo do tipo de solo, dependendo do conhecimento de cultivo, se tem variedades de trigos diferentes, características de trigos diferentes, e para a gente produzir bem e com eficiência, para que a gente tenha produtos de custo baixo, acessíveis a toda a população, como massas de
macarrão, aí tem biscoitos, tem pães, tem massa de pizza, tem massa de pastel, que todo mundo ama, né? A gente tem diferentes tipos de trigo, e aí quando a gente traz esses tipos de trigos diferentes, a gente consegue fazer farinhas específicas para cada uma dessas utilidades, e isso gera produtos melhores e mais baratos, né? Aquele pastel de feira que você tanto ama, né, pode ficar muito melhor quando você tem aí um pastel de feira com o trigo feito com a massa que foi feita com a farinha de trigo correta, né? Então tem um ponto aí que a gente precisa pensar, né? A gente não é autossuficiente em todos os tipos de alimento. A gente não é autossuficiente em tudo que a gente precisa consumir de alimentos, de vitaminas, essas coisas. Outro ponto aqui é o comércio internacional. Então, a gente exporta petróleo, a gente importa petróleo, a gente exporta combustível, a gente importa combustível. Ah, mas combustível não é tudo igual? Não, a gente tem muitos diferentes tipos de combustíveis, né? Então, a gente precisa importar e exportar combustíveis, a gente precisa importar e exportar alimentos, a gente precisa importar e exportar produtos manufaturados. O Brasil também exporta carro, exporta moto, exporta equipamento eletrônico, importa equipamento eletrônico, tá? Então a gente tem muitas coisas aí, e aí o comércio internacional ele pode ficar prejudicado pelos conflitos lá na região, especialmente a questão do transporte, né? Questão de logística dos navios que passam pela região, tá? Então a gente importa e exporta muita coisa, além dos países ali no Oriente Médio, a gente importa e exporta muita coisa para a Ásia, tá? E aí os navios também passam ali por aquela região, né, do Oriente Médio, tá? Outro ponto que a gente tem, a parte de defesa, a gente já fez um episódio aqui sobre a indústria bélica brasileira. Esse episódio acho que não está no YouTube, acho que ele está só no Spotify ainda, de quando a gente fazia só no Spotify, tá? E aí, esse setor de defesa, apesar do Brasil ser um produtor e exportador de armamentos, né, esse mercado pode ser impactado, a dinâmica do mercado pode mudar, os tipos de armamento podem ser a demanda pelos tipos diferentes de armamento pode mudar, né, fortemente nesse período, gerando incertezas nesse mercado, né, gerando aí alguma incerteza nesse mercado de defesa. Isso pode gerar prejuízo para as nossas indústrias bélicas, e aí a indústria bélica que movimenta aí várias outras indústrias, tá? A indústria bélica é um grande comprador aí de materiais, equipamentos de várias outras indústrias, né? Outra coisa que pode acontecer, investimentos estrangeiros, investimentos que a gente tem em outros países, investimento que outros países fazem no Brasil. Então a gente precisa de investimento para tocar nossa produção, para produzir os nossos produtos. O agronegócio depende de financiamento, toda safra, uma safra custa muito caro, e essa safra precisa de financiamento, exploração de recursos naturais precisam de financiamento, construção de infraestrutura para escoar essa produção toda para os portos, para aquilo que a gente importa e distribuir para dentro do país, né? A gente tem uma costa enorme, mas a gente tem um país enorme, né, para dentro dessa costa. A gente tem cidades a milhares de quilômetros da costa, e a gente precisa de infraestrutura para que essas cidades mandem seus produtos e para que essas cidades recebam produtos também. Então, a gente precisa de investimentos estrangeiros, e aí com essa instabilidade, né, os investimentos estrangeiros no Brasil, especialmente nos setores ali de energia, infraestrutura e no agronegócio, esses investimentos podem ser reduzidos, né? Ou a taxa de atratividade ali, e aí acaba acarretando em juros mais altos para esses investimentos, pode aumentar. E aí
os financiamentos ficam mais caros, né? Os financiamentos ficam num valor mais alto aí, beleza? Energias alternativas. O Brasil vem buscando, né, bastante fonte de energia diferente, né? Então o Brasil já tem, eu tive ano passado numa viagem até fiz uma viagem e voltei dessa viagem lá pelo Chuí, e aí cruzei o Rio Grande do Sul. Fiquei impressionado com o parque eólico que tem no Rio Grande do Sul. É gigante, então a gente tem muita coisa aí de energia solar, energia eólica, tem diversificado a nossa matriz energética. A gente tem uma boa matriz energética relacionada com hidrelétricas, então a gente tem muita coisa gerada, muita energia gerada por hidrelétrica, isso ajuda bastante, mas a gente tem um problema aí que algumas regiões, né, principalmente em épocas de menos chuva, de poucas chuvas, a gente tem que ligar então usinas termoelétricas tocadas a diesel, a combustível baseado em petróleo, e aí a gente pode ter, né, um pouco de pode ter uma instabilidade, pode afetar o custo dessa energia, isso pode gerar um impacto aí também no preço dessa energia elétrica, né? Então, isso pode afetar bastante a nossa indústria, tá? Assim como os investimentos estrangeiros, né, também a gente tem um problema aí no câmbio e no mercado financeiro, né? Então, essas flutuações cambiais, a guerra, ela pode afetar bastante o câmbio. Altas e baixas de várias moedas, especificamente a alta do dólar, né? Que afeta toda a balança comercial. Essa semana eu vi uma notícia que teve aí uma transação já feita foi uma venda aí de um determinado produto, estava no canal lá do Pablo Spire, de uma operação financeira feita entre Brasil e China, diretamente nas moedas brasileira e chinesa, né? Onde não teve nenhuma interferência do dólar. Eu não entendo muito dessas questões cambiais, né? Não sou um especialista em questões cambiais, mas a gente sempre tem alguma interferência. O dólar é uma referência para várias moedas, né? E aí talvez, apesar das moedas não da transação ter sido feita diretamente em moeda brasileira e chinesa, eu já tive em algumas viagens onde a gente comprou moeda direto daquele país, com real, né? Mas sempre tinha uma opção ali de passar pelo dólar, e às vezes passar pelo dólar tinha alguma vantagem, ou até pagar em dólar tinha uma vantagem, né? Então, se alguém é especialista nisso, comenta aí, vem aqui no canal conversar com a gente sobre isso. Mas a questão é as flutuações, e muito, tá bem, a gente teve uma transação, né, feita direta com moeda chinesa, com yuan, mas, né, a gente tem muita coisa transacionada em dólar e euro, tá? Então dólar e euro com certeza vão ter aí alguns solavancos nesse mercado, vão ter alguns solavancos, né, quando a gente pensa no câmbio em função da guerra, tá? Aí, assim, tem a questão dos países que estão envolvidos, que estão apoiando ou não, tá? Isso é bem complicado. A gente falou um pouquinho, né, dos combustíveis, eu comentei da matriz energética, e aí, assim, a segurança energética pode ser uma coisa afetada. Então, a gente já tem empresas que têm ali painéis solares, né, tem algum gerador eólico, mas o consumo de energia, especialmente para a indústria manufatureira e agronegócio, é alto. O consumo é muito alto, né? E quando a gente tem um consumo alto, a gente precisa de suprimento alto de energia praticamente o tempo todo, né?
E aí a gente começa a ter uma preocupação, né? Se tiver alguma medida de sanção internacional, que aí não vai comprar petróleo de algum lugar, ou não vai trazer petróleo do país A, do país B, porque apoiou lá do A, lá do B. Então, isso pode acabar complicando, né, a necessidade, a matriz energética pode acabar complicando aí a, as indústrias que dependem de um grande volume de energia elétrica. Algumas empresas que, né, usam muita energia elétrica, gás natural, petróleo, né, combustíveis fósseis, diesel, querosene. Então, indústria de aviação, indústria metalmecânica, né, especialmente as fundições de ferro, alumínio, a indústria de a produção de fertilizantes usa muita energia para aquecimento de fornos. Então, são indústrias que usam bastante energia, né? E, por último, mas não menos importante, uma coisa que afeta a indústria é a cooperação internacional. Quase toda a indústria hoje, diretamente ou indiretamente no Brasil, importa, depende de importação ou sofre alguma influência de importação e de exportação. Ah, mas a minha indústria não importa nada. A gente não importa nada. Você deve comprar alguma coisa de alguma indústria que importa. Você deve vender alguma coisa para alguma indústria que exporta, né? Algum cliente seu exporta alguma coisa, algum fornecedor seu exporta alguma coisa. Tá? É muito difícil a gente falar, não, essa minha indústria aqui é só essencialmente nacional, não depende de nada. Ou ela usa uma máquina, ela não importa e não exporta, mas ela usa uma máquina que foi importada. Essa máquina tem peças importadas, né? Você importa conhecimento. Tá? Então, essa questão da diplomacia regional, a diplomacia internacional, né? E aí as nossas representações políticas e mais de alta autoridades ali, né? Às vezes o que eles falam e quem eles estão apoiando pode ter uma interferência muito forte nas nossas indústrias, né? Então é muito importante a gente talvez até acompanhar, né? E aí, né, ver o que os nossos representantes estão falando a respeito disso, porque a gente sabe que toda guerra gera uma divisão de opiniões. Dentro do nosso próprio país, a gente tem uma divisão de opiniões, a gente já tem pessoas falando de um lado e de outro, né? Claro que sempre, ou quase sempre, tem uma maioria que estabelece um diálogo a favor de um lado. Então, tem vários choques de narrativas, né? E dependendo do que as nossas autoridades falam, a gente pode sofrer sanções ou autoridades de outros países, né, falam, aquele país pode sofrer uma sanção e às vezes a gente depende de alguma matéria-prima desse país e aí alguma indústria nossa pode parar por causa disso, né? Ah, mas a gente tem muitas indústrias e muitas oportunidades. Ok, mas se uma indústria de 1.000 funcionários parar, são 1.000 famílias prejudicadas, né? Por uma questão de diplomacia. Tá? Às vezes a gente costuma minimizar algumas coisas, né? Ah, porque se tomar essa posição, eu vou ter 0,2%, como eu ouvi outro dia num comentário, né? Ah, mas se o Brasil tomar essa posição, né? Porque o Brasil sempre é bastante neutro nessas questões de guerras. Aí alguém falou, não, mas se o Brasil tomar essa posição, só 0,2% das indústrias vão ser afetadas e tal, né? Mas 0,2% já são algumas milhares de famílias afetadas, né? Que vão ter que procurar outra coisa para fazer, outra indústria para trabalhar. Isso pode gerar, e às vezes a gente tem, né, com a especialização das indústrias, a gente pode ter cidades inteiras que dependem de dois ou três tipos de produtos, duas ou três
áreas de trabalho. Isso pode mudar, né, o cenário aí, de uma cidade inteira, né? E a gente sabe que a gente já teve, né, algumas influências dessas em outras guerras. Quando o dólar sobe muito, cai muito, a nossa balança comercial é afetada. A gente sabe que tem empresas que se beneficiam, a gente já falou aqui um pouquinho sobre isso, empresas que se beneficiam da alta do dólar, outras que se beneficiam da baixa do dólar, né? Por isso que, para que não tenha, né, um alto benefício de alguma empresa com alto prejuízo para outra, e a gente tem um equilíbrio, existe sempre uma faixa ideal aí, do dólar, né? E mesmo que eu tenha grandes solavancos, geralmente em grandes solavancos, algumas empresas podem até ser beneficiadas momentaneamente, mas no médio e longo prazo elas acabam sendo prejudicadas também. Então esses são os 10 pontos que eu consegui pensar aqui, e que podem interferir aí nas nossas indústrias. Vou só falar eles rapidamente aqui para você ter na cabeça: importação de petróleo, né, ou o próprio a questão do petróleo, combustíveis e seus preços, agriculturas e alimentos, porque a pecuária, a agropecuária, né, pode ter alguma influência por conta dos commodities, comércio internacional, setor de defesa. O Brasil tem uma indústria bélica importantíssima, investimentos estrangeiros, energias alternativas, câmbio, mercado financeiro, segurança energética e a cooperação internacional. São 10 pontos aí, muito fortemente afetados pelas guerras e que podem gerar uma influência muito forte, uma interferência muito forte na sua indústria. Então, prestem atenção nesses pontos, analisem e vejam o que você pode fazer na sua indústria para mitigar, para reduzir a influência disso, né? Qual caminho tomar e quais os pontos de atenção que você precisa ter, né, para não ser pego de surpresa, tá? Uma ótima técnica para fazer isso é um bom brainstorming seguido de uma análise SWOT. E para quem não viu o nosso último episódio sobre análise SWOT, vai lá, dá uma olhada, né? E geralmente os fatores relacionados à guerra são fatores externos que representam ameaças, né? Que representam riscos aí para a sua empresa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse episódio, espero que vocês tenham gostado dessa nossa rápida análise aqui de como a guerra pode influenciar as nossas indústrias. E já comenta aí o que você achou. Ficou algum ponto de fora que você acha importante? Tem algum ponto que eu trouxe que você acha que não é relevante? Comenta aí. Comenta o que vocês querem ouvir aqui também e assistir no episódio nos episódios de industrialização. Tá? Curte, compartilha, se inscreve no canal aí e até o próximo episódio de industrialização com mais análises aí sobre as nossas indústrias. Um abraço, pessoal, um ótimo feriado a todos e até a próxima.